Olá, meu nome é Iraci Mendes e este é o canal Graça e Fé. Este canal ele tem como propósito fazer o roteiro do plano da salvação e contar a história humana e fazer explicações, leituras e explicações da Bíblia para pessoas que às vezes leem a Bíblia e não conseguem entender. E este é um trabalho especial para essas pessoas e para os novos convertidos. Então, essas explicações, o título nem sempre vai parecer uma sequência, porque às vezes a gente vai estar desviando o assunto e para poder explicar algo que precisa encaixar ali no assunto, para ficar uma coisa bem explicada. Então, é como uma pregação, que às vezes o pregador ele dá umas desviadas, parece que desconectou, mas aparentemente desconectou, mas na verdade é assunto que tem uma ligação. Então, depois ele volta e pega a linha que ele estava falando, ele vai em frente. Então, essas explicações serão assim. E às vezes também, porque eu vou pôr número, né? Numeração. Então, vai ter alguns que vai estar assim, talvez com outros assuntos, mas é tudo ligado à salvação, né? E quando não for ligado à salvação, eu não vou pôr número. Então, quando não tiver ligado no plano da salvação, a história humana, ou testemunhos, que testemunhos também eu vou considerar como continuidade do assunto, porque os testemunhos eles servem também de edificação, né? Agora, quando for um assunto um pouco diferente, eu não vou pôr número, mas no demais vai estar numerado, mesmo que o assunto pareça mudar, mas vai fazer parte, então vai estar numerado. E mais na frente pode ter certeza que a gente vai entrar na linha e continuar o assunto da linhagem, seguindo o assunto bíblico. Então hoje eu quero falar sobre como receber a salvação, porque este é um assunto muito importante, por isso este canal ele tem o título de Graça e Fé, porque a salvação ela é nos concedida por Deus, pela graça de Deus, porque a graça significa favor e merecido. Então não é pelos nossos méritos, não é pelas obras, mas é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, diz a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre este assunto, porque é muito importante em relação a como receber a salvação. E este não é um assunto que a gente pode deixar para segundo plano, porque é o assunto mais importante da vida humana, porque a própria palavra de Deus disse: do que adianta, do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? E o que daria o homem em troca da sua alma? O que o homem daria? Ele daria tudo. Se o homem, aqueles que se perdem, se eles pudessem voltar a ter para essa terra, eles já ouvi testemunho de pessoas que voltou e a pessoa desejava ser qualquer coisa, até uma barata, qualquer coisa, qualquer situação era melhor, não tinha comparação, era um paraíso comparando com a situação que estava. Pessoas que veio de volta, teve pessoas que contou coisas tremendamente. E eu também já fui nesse lugar assim, só que eu fui numa visão. Eu estive neste lugar, em uma visão. E era algo tenebroso, que palavra não descreve. Mas graças a Deus que foi só numa visão, porque eu acho bem difícil, né, a pessoa ter essa experiência de ir assim
e permanecer lá por um tempo e se sentir andando lá. Eu me senti andando lá, mas visão é diferente, né? Mas eu estive e eu sei que é tenebroso. Qualquer situação humana aqui, podia até ser uma situação de sofrimento aqui, ainda seria o paraíso. Seria o paraíso de glória ainda. Então, se nós estamos em vida e temos em nossas mãos a oportunidade de nós reconciliar com Deus, isso é magnífico. Então, isso é a coisa mais importante que pode existir. Então, é importante nós termos um bom entendimento sobre o plano da salvação de Deus, sobre a salvação, sobre como ser salvo, como receber essa salvação. Eu vi alguém contando sobre um rapaz que ele estava com o irmão dele e de repente ele passou mal e ele percebeu que ia morrer e o irmão dele ficou desesperado. E eles dois aflitos e ele estava em um lugar onde não tinha condição de pedir socorro. E de repente o irmão dele começou a falar: pelo amor de Deus, eu precisava de um pastor aqui perto de mim, porque eu não estou bem com Deus, eu precisava de reconciliar, eu preciso me reconciliar com Deus. Meu irmão, o que eu faço? Pelo amor de Deus, e agora eu vou morrer, eu sinto que eu vou morrer. E o rapaz morreu, não reconciliou com Deus, porque quem sabe ele se arrependeu verdadeiramente ali, Deus perdoou, né? Sem ter falado, porque Deus conheceu a intenção do coração. Mas já fica em jogo, né? A gente não sabe. E era tão fácil isso, tão fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Qualquer pessoa pode chegar em alguém que estiver passando dessa vida, pode chegar nessa pessoa, ele pode até ser pode ser até um ateu, ele pode nem acreditar, mas para tentar fazer alguma coisa, se ele chegar e falar para a pessoa: olha, Jesus te perdoa, Ele te salva. Você quer a salvação de Deus? Você se arrepende dos seus pecados? Você quer que Jesus te salve? Você quer o perdão de Jesus? E ele falar: eu quero. Então fala: Jesus me salva, me perdoa. E a pessoa falar de verdade, de coração, está salvo. Está salvo na mesma hora. Agora, se essa pessoa permanecer viva, não morrer, então, para ela permanecer salva, ela vai ter que se comprometer com a palavra de Deus. E Deus dá graça para isso. Ela vai ter que falar: Senhor, eu te dou graça por o Senhor ter me salvado e agora ter me livrado da morte. E agora eu quero, de verdade, eu quero cumprir o que eu falei: eu vou te servir. Eu prometi ali no meu coração que eu vou te servir e eu vou servir o Senhor. Então, aí a pessoa vai permanecer salva. Mas caso ela não viver e partir mesmo, ela vai salva. É simples, porque não é o pastor que vai salvar. Não é o missionário, o evangelista que vai salvar aquela pessoa. Mas é ela ter reconciliado com Deus. E reconciliar com Deus é pedir perdão. Pedir perdão, não aquele perdão tipo: ai, me perdoa porque aquele dia eu xinguei o fulano de tal, ou me perdoa porque eu fiz tal coisa assim, porque eu fiz uma coisa má no passado, tal. Não, esse não é esse o perdão. O perdão é o arrependimento que precisa ter, o arrependimento por reconhecer que é um pecador e está separado de Deus. Então a pessoa tem que reconhecer que ele é pecador e que precisa do Salvador. Então, se ele pede perdão só pelo fulano que ele magoou no passado e tal, ele não está entendendo que ele é pecador e ele está todo lascado mesmo. E o que ele precisa é de perdão por ser um pecador separado de Deus, porque todos nós fomos desligados de Deus. Então, esse perdão tem que ser de arrependimento por ser um pecador. E eu creio na tua palavra e eu quero agora me reconciliar com o Senhor. Eu reconheço que o Senhor é o Salvador, é isso que a pessoa precisa estar dizendo em sua mente, o coração, na boca, dizendo:
Eu reconheço que o Senhor é o Salvador e eu sou um pecador e eu preciso do teu perdão. É esse perdão. Não é o perdão porque bateu em alguém, brigou com alguém ou fez qualquer outra coisa. É perdão por ser um pecador. Eu estou arrependido, eu não quero mais ser um pecador, viver como um pecador. Eu sou pecador e se eu continuar vivendo, eu vou continuar sendo um pecador porque está na minha natureza. Mas eu não quero estar mais servindo ao pecado. Eu vou estar lutando na minha vida para estar em obediência à tua palavra. É esse o sentido. Então, se a pessoa ali pedir perdão por ser um pecador, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, arrependido de ser um pecador, desligado, Senhor, eu preciso de ser reconciliado com o Senhor, eu preciso do teu perdão, me perdoa, me salva. Se ele falar ali nesse sentido, sou pecador, estou arrependido, me salva. Eu quero servir o Senhor. Se o Senhor não me livrar dessa, eu quero ir com o Senhor, me perdoa, me salva. Se o Senhor me livrar, eu vou procurar servir o Senhor, da agora para frente. Tá salvo na hora, na hora, na hora, na hora. Eu assisti um vídeo que um rapaz, ele tinha uma vida de desordem, eu não vou dizer. Ele praticava coisas, furtos, alguma coisa assim, mas não vou entrar assim nesse assunto. Era uma pessoa que vivia uma vida errada. E ele foi alvejado. Ele foi alvejado por alguém. E ele caído ali, ele passando dessa vida. E tinha várias pessoas que chegou ali perto dele e as pessoas espraguejavam, alguns espraguejavam e falavam bem feito e tal. Isso era e xingava lá. Isso era um vagabundo, ele era um não sei o que, falava lá. Aí nisso chega uma mulher, chega assim e tá cheio de gente em redor. Aí ela chega e vai abrindo assim o caminho para ela passar. Aí a gente não vê assim bem quem fala, quem deixa de falar. Mas dá para escutar alguém falando assim, não, dona, não tem jeito não, larga isso para lá. Esse cara aí era um não sei o quê. E não tem jeito para ele ser mais não. Aí ela nem dá bola, não dá nem ouvido. Ela abaixa assim, perto dele, põe a mão assim no peito dele e fala assim, ô filho, com todo amor assim, ela fala, ô filho, você conhece Jesus, filho? Ele está agonizando, ele está se debatendo assim, se debatendo assim com a cabeça assim, agonizado assim, morrendo. Aí ela fala, ô filho, você conhece Jesus, filho? Ela fala tudo rapidinho, assim, porque ele tá, sabe, nos últimos suspiros. Na maior agonia, numa angústia ali. Ainda mais morrendo, sentindo dor e vendo pessoas espraguejando. E isso dói, nossa, muito mais. Porque quando eu fui ter o meu segundo filho, acho que foi meu segundo filho, eu lembro que eu estava cheia de dor, com muita dor, porque a anestesia começou, que eu fiz cesárea e a anestesia começou a perder o efeito, e aí eu estava começando a ficar com muita dor, e aí eu falei que eu estava com muita dor, e eu não lembro se o que duas enfermeiras falou lá, tipo, não deram nem bola, elas duas estavam conversando assim, batendo maior papo assim, e rindo as duas, e eu morrendo ali de tanta dor, e elas nem aí, sabe? Aí elas puxaram o lençol assim, não sei se uma me segurou, não lembro como que foi, eu sei que puxaram o lençol com toda a força, que eu virei assim, sabe, operada, com corte assim, tava saindo a anestesia ainda. E aí, que me balançou inteirinha assim, ó, quando elas puxaram o lençol daquele jeito. Aí eu dei um grito assim, né, de dor, e falei, né, como que elas podem fazer uma coisa dessa, né, desse tipo. Aí elas falaram um palavrão pra mim, sabe, como se eu tivesse
como se fosse uma mulher de programa, entendeu? Tipo, ela falou um palavrão assim, tipo, quem mandou você não sei o quê, sabe? E falou lá uma coisa bem horrível mesmo, sabe? Aí eu chorei, nossa, aquilo parece que duplicou a minha dor. Porque aí tive um sentimento assim, poxa, que desumanidade de uma pessoa dessa, né? Primeiro, eu não estava na rua, eu me casei, né? Eu me casei, tive filho. Mesmo que eu tivesse, eu mereceria respeito. Mesmo que o meu filho fosse de uma condição não conjugal, mas eu ainda ia, claro, eu ia merecer respeito. E ali elas fizeram o maior desrespeito, me rebaixaram, me humilharam, falaram uma palavra horrenda e aí não tiveram um pingo de piedade. Eu pensei comigo, eu vou denunciar essas mulheres. Mas aí depois eu nem comentei nada e deixei pra lá. Mas aí aquilo doeu duplicadamente quando eu vi aquela desumanidade da parte daquelas mulheres, 2 mulheres. E os outros enfermeiros foram muito bons, mas essas 2 foram cruéis. E então é horrível quando uma pessoa tá com dor e ser assim, ter alguém desumano perto que age de formas más, que não tenha dó, que não tenha compaixão, é terrível. E aquele rapaz ali dava para ver a agonia que ele estava ali da morte e ainda vendo pessoas falando coisas, aquilo foi terrível. Na hora que aquela mulher abre o caminho assim e passa e chega perto dele, põe a mão no peito dele e fala assim, com todo amor, ela fala, ô filho, você conhece Jesus? Ele fala, aí com muito esforço, aí você vê que ele vê ali que uma luz brilhou no fundo do túnel. E brilhou com muita força. E ali aquele rapaz que estava morrendo, sem esperança de salvação, numa vida terrível, numa agonia, numa situação terrível. Ali naquele momento, aí ele olha para ela assim, naquela agonia, mas aí ele vê, sente aquela ponta de esperança. Aí ele fala, Jesus, com muita dificuldade ele fala. Aí ela fala, sim, Jesus. Aí ele fala, Jesus. Aí ele dá um sinal que sim. Aí ela fala assim, ele te salva, ele te ama, ele te perdoa. Você quer Jesus? Aí ele fala, com muita dificuldade ele fala, ele me perdoa. Aí ela fala, sim, ele te perdoa, ele te perdoa, ele te salva. Você quer? Ele fala, eu quero. Aí na hora que ele fala assim, ela fala, então ora comigo. Já tudo rapidinho assim, né, pra dar tempo. Aí ela começa a orar, mas mesmo que não desse tempo ela orar, desde que ele falou, eu quero, pronto. Já tá salvo também. Porque Deus não é ignorante, Deus vê tudo. Aí, quando ele fala, eu quero, aí ela já ora rapidinho, então vamos orar. Aí ela começa a orar e ele repete a oração. Não lembro se ele repete assim, falando ou só na mente, porque ele estava muito ruim, eu não lembro. Mas eu sei que ele repete, e quando ela termina de orar, que ela apresenta ele a Deus, Senhor, esse rapaz, ele está te aceitando. Não precisa falar, ó Senhor, esse rapaz, ele era isso, lá no mundo ele praticava. Não precisa nada disso, Deus sabe tudo. Não precisa nada disso. O importante é que a pessoa, o que tem a fazer nesse momento é se arrepender de verdade. E aí, reconhecer que só Jesus pode salvar e pedir perdão, se arrepender. Aí ele ora com ela, né? Ela fala, Senhor, eu apresento a ti esse rapaz, ele está arrependido pelos seus pecados, pelos seus maus caminhos, e ele quer o Senhor, ele está recebendo o Senhor como seu Salvador, perdoa os pecados dele, escreve o nome dele no livro da vida. E tá, ela faz uma oração bem rápida, e o rapaz repete ali. Quando ela termina de orar, que ela fala amém, aquele rapaz vira o rosto assim, e para morrer. Aí todo mundo de olho assim, em cima. Olha, ele tá morrendo, vai morrer, tipo assim. Aí antes do rapaz, aí ele fecha o olho, assim, levemente ele fecha o olho. Aí quando ele fecha os olhos,
Aí ele abre um sorriso. Aí ele faz assim. Ele fecha o olho e faz assim. E aí ele morre sorrindo. Então ali o que a gente pode entender? Que a graça de Deus, aquele amor que excede a todo entendimento, naquele momento alcançou aquele rapaz, apagou todos os seus pecados. Escreveu o nome dele no livro da vida no céu. Tudo naquele exato momento. E ele sentiu esse perdão. Ele sentiu a graça, a força desse perdão. E ele sentiu este amor tomando conta da vida dele. E ele morre sorrindo, dando um sorriso. Aquele que estava na agonia, na angústia, um passo, um fio para entrar na eternidade sem Deus. Então o caminho daquele rapaz é desviado, de descendo como ele estava caindo naquele buraco. De repente ele faz assim e sobe para cima. Que coisa gloriosa, meu Deus. Essa salvação é poderosa, poderosa, poderosa. Só Deus mesmo que pode resgatar o ser humano. Nada pode resgatar o ser humano da condição de pecador. Mas o plano da salvação de Deus é coisa poderosíssima, poderosíssima. Eu lembro quando minha mãe aceitou Jesus, não que eu lembro, ela contando, porque quando ela aceitou, eu também fui na igreja, mas eu fui na barriga dela. E a minha mãe aceitou Jesus ali e foi maravilhoso. Foi coisa tremenda e outro dia eu vou estar contando. Então o poder, sabe, o poder da obra redentora é tremendo, é uma força poderosa, é um eixo assim poderoso que nada segura, nada segura. E é como a máquina lá onde eu trabalho. Quando é uma força tão grande que quando a gente estende a roupa ali em cima para passar, não é para ela entrar lá, ela vai lá na frente que ela entra lá por dentro. Mas se alguma ponta, tipo algumas coisas que tem algumas fitinhas assim, tem umas fitinhas de amarrar do lado, tal, tem umas camisas que tem isso. Aí se uma daquelas fitinhas cai dentro assim que é de valetinha assim, né? As esteiras é estreitinha, várias esteiras e tem um espaçozinho. E depende o jeito que a gente jogar a roupa ali, que a pontinha se cai ali, aí aquela pontinha puxa a camisa toda para dentro. E quando começa a puxar, a gente já pega aquela camisa, a parte todinha dela, só uma pontinha que pegou lá, e a gente pega a camisa todinha aqui, puxa, mesma coisa nada, sabe? A força da máquina faz a nossa força, que nós estamos com a camisa inteira, pano grosso, roupa nova, inteira na mão aqui para puxar, não significa nada a nossa capacidade por estar com toda o pano e lá dentro só tem uma pontinha, não significa nada, a pontinha ganha, porque a força daquela máquina não compara com a nossa força, não tem nada a comparar. Ela puxa como se a gente não tivesse assim fazendo nada para impedir. Então nada impede. Então aí a roupa entra dentro daquilo, enrosca tudo por lá, e aí tem que parar a máquina e tem que... É um sacrilégio para poder tirar depois que ela enrosca lá para dentro. Não tem quem segura. Assim é o plano da salvação de Deus. Não tem quem segura, é um eixo assim, sabe? Quando Deus pega, Ele puxa mesmo, quando a pessoa abre o coração, se entrega, ninguém arranca. É uma força. Então, quando Deus entrou no coração da minha mãe, que minha mãe não era fácil não, minha mãe só não tinha tamanho. Baixinha, mas era... Depois eu vou contar a história. Ela era
contra mesmo. Eu não gosto de crente. Nunca um crente tinha feito nenhum mal para ela. Nada. É só coisa que as pessoas colocam na cabeça. As pessoas põem na cabeça. Às vezes até por dizer, crente enche paciência, porque fica falando. Está falando porque é uma graça tão grande, é uma alegria tão grande, é uma felicidade, uma certeza, uma convicção tão grande da salvação, que a pessoa não se conforma em ver pessoas que não receberam essa salvação ainda. Então, a minha mãe, ela era religiosa, mas não era salva. Religião não salva. Então, religiosidade não pode salvar. Então, mas quando ela sentiu essa presença de Deus e ela pôde abrir o coração ali e Deus entrou, ela não queria ver mais ninguém sem essa salvação. Ela queria proclamar e ela se tornou uma grande serva de Deus, muito usada por Deus e tudo mais. Mas então essa salvação é poderosa e é importante a gente saber sobre essa salvação, né? Como eu contei a experiência daqueles 2 rapazes, né? Que não sabia como se consertar com Deus, estava desesperado, querendo que chamasse um pastor. Como não tinha nenhum pastor ali, o rapaz não fez, pelo menos visivelmente, ele não fez essa confissão. Morreu sem fazer a confissão, pedindo perdão para Deus, não pediu. E sendo que Deus estava ali pronto para ouvir ele. Então, falta de conhecimento. Então, é importante conhecer. A pessoa pode estar sozinha em qualquer lugar, mas se ele vê alguém que está passando, ou ele mesmo começar a sentir que vai morrer, né? Não precisa fazer isso. Eu não estou dizendo que espera estar ruim para morrer para depois aceitar. Não faça isso. Aceita agora, quando está tudo bem. Pede para Deus força e graça para continuar. E direção do Espírito de Deus. Agora eu estou dizendo em uma outra situação. Caso a pessoa está morrendo e aí preocupar, e agora o que eu vou fazer? Eu estou sozinho? Não. Clama de verdade diante de Deus. Pede perdão e Deus perdoa-se. A pessoa, não, eu peço, perdoa todos os meus pecados. Eu sou um pecador e eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso da tua salvação, meu Deus. Perdoa-me no nome de Jesus. Tem que pôr de Jesus. No nome de Jesus. Me perdoa, meu Deus, no nome de Jesus. Eu reconheço que sou um pecador. Pronto. E se eu sair dessa, eu vou te servir. Fala de verdade. E sirva. Se sair dessa, vai servir a Deus de verdade. Então, é salvo na hora. Então, é importante conhecer sobre o plano da salvação. E também é importante saber que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Não podemos continuar, mas eu não consigo, porque eu não consigo deixar tal situação assim, assim. E depois? Será que vai conseguir, depois que não tiver mais esperança, não tiver mais jeito, vai conseguir entrar numa condição eterna de separação de Deus? Não vai conseguir. Mas vai ter que estar nessa condição. Então, agora não é hora de pôr em prática a nossa carnalidade, nem a nossa incredulidade. É hora de nós entender que nós precisamos de socorro agora, enquanto em vida. Porque o momento de reconciliar com Deus é em vida e não depois. Nós não podemos nos dar ao luxo de querer manter o nosso jeitinho de pecador, aos nossos costumes, aos nossos desejos carnais e ignorar a salvação de Deus ou deixar a salvação de Deus para a última hora. Porque nem sempre as pessoas têm oportunidade na última hora. A hora é agora. A palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Então, não é depois. O momento é agora. O momento de reconciliar com Deus é agora. Então, a palavra de Deus mesmo diz que em outro tempo nós estávamos sem entendimento. Mas agora, em outras palavras, agora nós temos o entendimento. Então, se agora nós temos o entendimento do plano da salvação, porque nós estamos ouvindo constantemente, mesmo os que nunca aceitou Jesus, mas ouvem constantemente que Jesus morreu para nos salvar e tal. Então não vamos deixar isso de um lado, vamos procurar ver como é isso. Não, eu ouvi aí, mas é os crentes que falam, mas tá bom, eu já estou bem assim do jeito que eu estou, já sou religioso e tal. Mas tá salvo? Já sentiu a salvação? Porque o Salvador é Jesus. Já recebeu Ele como Salvador, como Senhor e Salvador? Porque não é só receber Jesus como Salvador, é receber Ele também como Senhor. Se Ele é o meu Senhor, então eu sou o servo. Se eu sou servo, eu faço o que o Senhor manda. Então, não basta ser só o Salvador, Ele precisa ser o seu Senhor também. Então, depois que Ele é o seu Salvador e o seu Senhor, então aí você sim está reconciliado com Deus. Porque isso não é uma coisa que podemos deixar para depois. Porque a vida não está ao nosso poder, não está em nossas mãos, não é algo que está em nossas mãos, nós temos poder sobre isso. Não temos poder. A vida está na mão de Deus. Então, como diz a palavra de Deus, né? Aos homens, como eu já citei antes, aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, veja bem, está ordenado. Então, o que a gente vê nisso, né? Está ordenado a morrer uma só vez. O homem não tem controle. É isso que nos mostra. O homem não tem controle. Está ordenado, quer dizer, é uma lei divina estabelecida. Aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se está ordenado a morrer uma só vez, então quer dizer, Deus está no controle da vida. Então, o que nós temos que fazer é nos reconciliar com Deus, porque a parte de Deus Ele já fez. Porque a palavra de Deus diz, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, quer dizer, através da morte de Cristo, Deus reconciliou com o mundo. Então, Deus já deu o perdão para o mundo inteiro. Deus já trouxe o perdão, já deu o perdão. Agora, então tá todo mundo salvo, então tá ótimo. Então tá tudo resolvido. Não, não tá tudo resolvido. Porque o homem tem um livre-arbítrio. Agora é a parte do homem que está pendente, não é a parte de Deus. A parte de Deus, Deus já fez. Ele já se entregou em sacrifício pelo homem, cumpriu toda a sua justiça no lugar do homem, porque para nós era impossível. Então ele cumpriu toda a sua justiça em nosso lugar. Então agora, então com a morte de Jesus, Deus se reconciliou com o mundo. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, a parte de Deus foi feita. Agora, a parte do homem está pendente. O que está pendente é a parte humana. A parte de Deus, da parte de Deus já está resolvido. Mas da parte humana está pendente. E Deus não vai fazer a parte humana. A parte humana, quem tem que fazer somos nós. Nós é que temos que nos decidir a reconciliar com Deus, entrando no plano da salvação, se arrependendo e recebendo essa salvação. E então estaremos, pela morte de Cristo, nos reconciliando com Deus.
porque antes da morte de Cristo não tinha como, porque não havia nem nada que o ser humano pudesse fazer para anular sua culpa diante de Deus. Então Deus, sabendo disso, ele disse, então eu vou entrar em cena nessa situação. Eu me ofereço como a oferta, né? Que Jesus, que é Deus, ele falou, eu me ofereço como a oferta expiatória pelos pecados humanos, porque o homem não vai poder fazer nada. Então Deus tomou essa providência. Então ele mesmo se fez homem para poder receber sobre si o nosso castigo. Por isso, o conselho de Deus é que o homem reconcilie com ele. O homem precisa se reconciliar, porque a parte de Deus já está feita. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem de Jesus que todo pecador arrependido já confessa ao Salvador todo o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. O salmista, ele diz assim, não darei sono aos meus olhos, nem darei repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então, enquanto nós não acharem em nós a morada do Senhor, esse espaço limpo para o Senhor habitar, não podemos dar sono aos nossos olhos. Então, pense nisso, porque a nossa vida está nas mãos de Deus e não está no nosso poder. Então, o conselho de Deus para todos nós é reconciliai-vos já, agora, porque a hora é agora.